É um grande prazer estar aqui. Eu sempre que venho para congressos assim tão bons quanto esses, eu quero muito mais assistir a palestra dos outros do que fazer a minha palestra. Então, quando o professor Mauro estava falando aqui algumas coisas, eu ficava vendo assim o quanto que tem a ver a palestra que ele falou sobre governança de TI, sobre o que eu vou falar agora. Então, eu anotei algumas coisas até para não correr o risco de esquecer, porque o que acaba acontecendo com as minhas apresentações é que eu uso as minhas apresentações como guia do que eu vou falar. Só que aí eu acabo me entusiasmando com alguns slides, porque é um assunto muito vasto, eu sempre acabo falando demais, por isso que eu falei para o Rubens me avisar 20 minutos antes de acabar meu tempo, para eu poder deixar entre 10 e 5 minutos para o pessoal fazer pergunta, porque eu sei que eu não vou ter terminado o assunto ainda 20 minutos quando ele falar. Mas essa questão de governança de TI que o Mauro estava falando, eu acho muito bacana assim, palestras, e essa minha palestra vai ter um pouco disso, que nos fazem lembrar daquilo que é óbvio. Eu acho que as coisas que são óbvias, elas precisam ser ditas e repetidas muitas vezes, porque justamente por serem óbvias, a gente esquece, a gente toma aquilo por dado e a gente não se preocupa e não pensa mais naquilo. Então ele falou dos 4 pontos da questão de governança. A gente sempre quer agregar valor para o cliente, para o local onde a gente trabalha, a gente sempre quer diminuir riscos, a gente sempre quer saber exatamente como a gente quer aumentar valor e diminuir riscos para a gente tomar as melhores decisões possíveis, e a gente quer medir, a gente tem que saber o estado onde a gente está agora para ver para onde a gente caminha, porque senão tudo que a gente faz, a gente não tem a mínima noção se está ajudando ou se está piorando naquilo que a gente está fazendo. Eu gosto muito, tem uma linha de filósofos ingleses, que tem o John Locke, é um deles, que ele fala que o que não pode ser medido não existe. E eu acredito piamente nisso. Que aquilo que a gente não consegue medir não é que não necessariamente não exista, mas para uma empresa onde a gente quer melhorar os processos, a gente tem que saber aonde a gente está para saber de que forma a gente melhorou. Eu bebo muita água. Campinas é um lugar assim bem seco para mim. Bom, a gente vai falar sobre projetos ágeis e pessoas felizes com uma metodologia chamada Scrum. Mas antes, um pouquinho de propaganda. O Scrum é uma metodologia que está tomando corpo, está ficando na moda. Esse é um slide que eu roubei de uma palestra do Jeff Sutherland, que ele fala que em julho de 2012 havia 20 mil posições de trabalhos abertas nos Estados Unidos, isso em julho de 2012. Em dezembro de 2012, eram 420 mil posições. Eu fiz a mesma pesquisa usando o mesmo site, ali no final de 2013, e o número de posições abertas eram 660 mil. Hoje deve ter muito mais. Infelizmente, esse site Simply Hired aí mudou a interface. Não é mais tão fácil de descobrir quantos trabalhos aí que estão pedindo Scrum. Então, é uma coisa que se consolidou. Hoje, as empresas que estão adotando o Scrum estão falando a respeito, estão falando de casos de sucesso. No Brasil, uma que fala muito a respeito disso é a Globo.com. No mercado internacional aí tem várias, mas um caso muito interessante e recente foi o caso do eBay. Estou falando desses nomes porque se vocês procurarem Scrum, Globo, eBay, Globo no Google, vocês vão achar histórias bem interessantes. O que é, no fim das contas, o Scrum? A gente tem que pensar assim, como é que são as coisas naturalmente. De novo, aquela coisa do óbvio. Quando a gente é criança, e a gente está na escola tal e tudo, basta ter uma bola, seja uma bola de futebol, uma bola de gude, alguma coisa, as equipes se organizam e o pessoal começa a brincar, começa a jogar, sem que tenha um chefe dizendo como é que as pessoas vão fazer as coisas. Com pequenas regras, as pessoas se organizam e saem jogando, saem brincando. Então, se a gente fizer um teste, isso daqui, eu peguei essa fotografia de um encontro internacional da IESEC. A IESEC é uma instituição, é o segundo maior projeto voluntário com o qual a Gerdau contribui. É um grupo de jovens que eles pegam jovens e transplantam entre um país e outro para que eles conheçam as realidades diferentes dos vários países, sempre com populações carentes, e cheguem a soluções onde eles possam também transplantar essas soluções entre um país e outro. Aí eu fiz alguns workshops com essa turma da IESEC, tanto na parte de captura de boas práticas, quanto na parte de metodologias ágeis também. Então, pedi para que eles imaginassem se esse grupo estivesse todos eles num campo de futebol
e eu jogasse uma bola e falasse, dividam-se em 2 times, um time faz gol para o lado oposto onde está e o outro, por consequência, para o outro lado. O que aconteceria nesse caso? Ninguém fala nada, eu vou falar. Por incrível que pareça, o pessoal não sai se matando. A tendência é que as pessoas se auto-organizam. Se a gente deixa as pessoas agirem naturalmente, elas se auto-organizam, elas são autogerenciáveis. Infelizmente, o que acabou acontecendo é que, culturalmente, o Mauro falou um pouco sobre isso, a gente criou, especialmente no mundo ocidental, uma estrutura estratificada numa organização assim, onde a gente tem chefe, presidente, chefe, subchefe e um monte de índio. E a gente acha que a gente precisa de chefe. Se a gente não tem chefe, a gente se auto-organiza. E o Scrum parte desse princípio, de que as pessoas são capazes de se auto-organizar. Segundo os que falam sobre o Scrum, começou a se falar sobre o Scrum especificamente nesse artigo do Harvard Business Review, The New Development Game, o novo jogo do desenvolvimento, escrito por esses professores aí, o Takeuchi e o Nonaka. E nesse trabalho de 1986 eles falavam que as empresas estão aprendendo que a abordagem sequencial para o desenvolvimento de novos produtos não serve mais. Ao invés disso, elas estão usando um método holístico, no qual, como no rugby, depois eu falo um pouco sobre o rugby, a bola é passada dentro do time enquanto ele se move como uma entidade única dentro do campo. Eu comecei a estudar um pouco sobre metodologias ágeis, quando elas ainda não se chamavam metodologias ágeis, então eu acho que a história, na verdade, até vem um pouco antes do Takeuchi Nonaka, que eu falo um pouco depois. Mas aí essa é a posição do Scrum no rugby. Tem alguém aqui que joga rugby ou é fã de rugby? Tudo bom, Tatiana? Não tem, né? Então, mas no basquete tem uma situação mais ou menos similar, só que é só com 2 jogadores. Quando o juiz não sabe para quem ele vai dar a bola, ele vai lá, junta 2 jogadores, joga a bola para cima, os 2 pulam e alguém pega a bola. No rugby fazem mais ou menos assim, só que com todo o time. O juiz joga a bola aí no meio e esses caras têm que chegar e descobrir como é que eles fazem para pegar a bola e sair andando. Então, quer dizer, tem que se organizar rapidinho ali para um tentar ganhar o jogo do outro. Para mim, um dos primeiros caras que falou sobre metodologias ágeis, sem usar o nome metodologias ágeis, foi esse carinha aí, o Frederick Brooks Jr. Ele escreveu esse livro chamado Mítico Homem-Mês, onde ele fala algumas coisas que tem muito a ver com metodologias ágeis. Dentre elas, uma é que se um projeto está atrasado, colocar mais pessoas dentro desse projeto só vai atrasar ainda mais o projeto. Por várias razões. As pessoas que estão chegando vão ter que entender o que está acontecendo, vai ter que aumentar a comunicação entre as pessoas, então gera um ruído aí que acaba sendo desacelerando ao invés de acelerar a realização do projeto. Ele usa a parábola da mulher grávida. Não adianta colocar 9 mulheres para produzir um filho em um mês. Né? Ele precisa de uma mulher para fazer um filho em 9 meses. Eu tive a grande sorte, depois... se der, eu conto essa história. Eu estou com uma turma que está fazendo aqui o curso de Scrum, Product Owner, depois eu tenho uma outra turma que vai fazer Extreme Programming comigo, então para eles eu contei um monte dessas historinhas aí. Mas esse cara eu tive a grande honra de conhecer e eu acabei sendo tradutor de toda a obra dele para o português. Eu tive a oportunidade de trazê-lo para o Brasil, uma figura fantástica, e hoje a minha sócia está morando na mesma cidade que ele. Uma hora eles ainda vão se encontrar por lá, só não se encontraram por culpa minha, que eu estava sem o meu computador, não apresentei um para o outro via e-mail. E esse sim é o cara que é tem mais uma outra coisa também. Antes do Fred Brooks Jr., se a gente começa a ler sobre... Quem está nessa área de computação, entende sobre a cultura hacker, a história de metodologia ágil ainda vem antes, ainda vem lá dos porões do MIT, no Train Model Railroad Club, onde surgiu essa ideia do que é o hacker, que o hacker basicamente é aquela pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que tem nas mãos, acha que pode melhorar aquilo e vai usar de qualquer meio disponível para melhorar aquilo. Então, metodologias ágeis e cultura hacker também tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas o Jeff Sutherland, junto com Ken Schwaber, foram os caras que teorizaram, assim, escreveram sobre o Scrum como um framework, como um conjunto de atitudes para melhorar essa questão, especialmente de desenvolvimento de software, mas depois a gente acabou vendo que o Scrum serve para muitas outras coisas. E o Jeff
Na época ele trabalhava numa empresa chamada Easel, fazendo um projeto para uma indústria automobilística, com a qual a Easel tinha um contrato. Aí ele perguntou para o dono da Easel: quantas entregas tu já fizeste para esse cliente? Ele, cerca de 11 nos últimos anos. Alguma delas aconteceu dentro do prazo? Não. Alguma delas satisfez o cliente? Não. E por que você continua fazendo isso? Aí eu até volto para a palestra do Mauro, que ele fala uma questão interessante ali, as coisas todas que vêm das práticas do Scrum, as práticas do ITIL, as práticas do COBIT, nada é muito novidade. Quando a gente vê, a gente fala, puxa, é tão óbvio, por que a gente não faz assim? Mas a pergunta que não quer calar é por que a gente continua fazendo errado, sendo que a gente sabe que existem meios certos para fazer as coisas, né? A questão da minimização dos riscos. A gente se iludiu achando que se a gente pegasse um projeto e conhecesse tudo o que era necessário para aquele projeto logo no começo, a gente minimizava o risco na hora que entregava o projeto pronto, na hora que entregava a solução para o cliente. Só que aí o que a gente faz? A gente chega, escreve todos os requisitos, se reúne com o cliente, passa 2 meses escrevendo os requisitos. E o cara chega e tenta lembrar de tudo que ele precisa para colocar no projeto. Ele tenta lembrar de tanta coisa que ele até vai ser criativo a ponto de colocar como requisitos coisas que ele nunca vai usar na vida dele. E vai esquecer de um monte de coisa que ele vai precisar usar. Aí eu, empresa de software, pego aquele conjunto de requisitos, trabalho ali com o meu pessoal, daqui a 6 meses, às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, volto para o cliente com aquele produto pronto. Claro que não é mais aquilo que o cara queria. Mudou um monte de coisa. Ele vai ficar insatisfeito com o que eu entreguei e eu vou ficar triste porque ele não gostou do negócio que eu entreguei. Então, no Scrum, a ideia e a gente achava que minimizava o risco, né? Mas não, agora se eu tiver que modificar alguma coisa, eu já escrevi tanta coisa na minha solução, que qualquer coisinha que eu for modificar, pode quebrar tanta coisa que eu vou estragar aquilo, o custo da modificação, o risco vai ser muito alto. Então, o Scrum trabalha com essa ideia de que a gente tem que estar trabalhando sempre em colaboração com o cliente, desenvolvendo as coisas aos poucos, com o cliente presente, e entregando incrementos do produto na medida que ele vai se desenvolvendo. Até uma coisa que a gente procura fazer, um exercício que eu fiz com o pessoal no curso anteontem, eu gosto muito de trabalhar com uma técnica chamada protótipo prematuro e de baixa fidelidade. A gente faz protótipos de papel, desenha no papel como é que vai ser as telinhas, finge como é que vai ser a interação com o cliente, aí o cliente já pode interagir com alguma coisa, que ele vai ver como é que vai estar funcionando, mesmo antes de eu escrever qualquer linha de código. Mas eu já estou pulando coisas na minha apresentação. Especificamente para o desenvolvimento de software, aqui que eu sei que a maioria do pessoal é da área de TI, o Scrum é uma metodologia de atitude. Eu preciso ter junto com o Scrum uma prática de engenharia de software, de engenharia de desenvolvimento. Eu recomendo, como prática, não precisa ser necessariamente essa, mas justamente por essa ter uma história muito próxima do Scrum, eu recomendo o Extreme Programming. Depois eu posso falar um pouco mais do Extreme Programming. Mas quem começou a trabalhar com Extreme Programming foi esse cara chamado Kent Beck, que trabalhava na Daimler Chrysler. E aí, em 1995, ele mandou esse e-mail para o Jeff Sutherland. Tem algum lugar onde eu consiga a reimpressão daquele artigo de Scrum que tu escreveu para Harvard Business Review? Eu estou escrevendo alguns padrões para alguma coisa muito parecida e eu quero ter certeza que eu vou roubar o máximo de ideias possíveis. Tá? É uma prática bastante comum na área de informática também. Quando a gente vê alguma coisa boa, a gente tem que roubar mesmo a ideia dos outros. Tanto que eu notei um monte de coisa que o Mauro falou na palestra dele. Ele está por aí ainda? Ali, Mauro, eu vou roubar um monte de coisa. Beleza, combinado. Bom, e aí em 2001 algumas pessoas então, Jeff Sutherland, Kent Beck, todos esses caras aí, mais o Mike Cohn, Martin Fowler, um monte de carinhas aí que se vocês procurarem no Google tem a ver com essa história de metodologias ágeis, eles escreveram o Manifesto Ágil, onde eles disseram que indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. No fundo, o desenvolvimento de software, a gente está falando sobre pessoas. Pessoas que vão escrever código e pessoas que vão usar aquele programa escrito. Então, a gente tem que trabalhar com mais foco nos indivíduos e nas interações. O software em funcionamento é mais importante do que documentação abrangente. Eu pergunto para vocês, existe manual para o Candy Crush Saga?
Não, né? Pois é. E é viciante, funciona. Estou na fase 280 e pouco. Colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação de contratos. E essa é a parte mais difícil por causa daquele vício que a gente criou. A gente acha que os contratos protegem a gente. E muito pelo contrário, os contratos acabam com a vida da gente. Porque a gente pede uma coisa para o fornecedor, a gente assina um monte de requisitos, a gente garante que o fornecedor vai entregar exatamente aquilo que a gente pediu errado. Tá? Então, hoje, eu posso falar mais isso depois, mas é tão difícil que eu só tenho 2 clientes hoje, onde eu já consigo trabalhar com eles sem contrato, que são a Casa de Cinema de Porto Alegre e a Prana Filmes. Eu não tenho contrato com esses clientes. E responder a mudanças é mais importante do que seguir a um plano. Justamente por isso, o plano está lá, escrito no papel, preto no branco, está na gaveta, enquanto as coisas, as tecnologias, tudo está mudando. Mas é importante ressaltar que aqui, a primeira parte, o lado esquerdo, é mais importante. Não quer dizer que a segunda parte também não tem que existir. Tá? O pessoal que é detrator de metodologias ágeis fala assim, os desenvolvedores querem trabalhar com o Scrum porque ninguém mais quer escrever documentação. Não é isso. Documentação também é importante. Mas se eu for escolher entre um software em funcionamento e a documentação, o software em funcionamento é mais importante. E na medida em que a gente vai adquirindo hábitos de fazer com que o software se torne tão amigável que a documentação esteja implícita na interface, melhor ainda. Tem um livro que foi escrito por um outro livro que eu tive a oportunidade de traduzir, do Greg Nudelman, chama Padrões de Projeto para Android. Ele não fala especificamente do Candy Crush, mas ele fala de outras coisas desenvolvidas para o Android, e ele fala daquele padrão cortina, onde chega, tipo, eu fui para uma nova fase do Candy Crush que eu tenho que trocar agora 2 bolotas coloridas uma pela outra. Antes da primeira vez que eu faço isso, ele desce uma cortininha, onde ele só mostra assim o dedo passando ali nas 2 bolotas coloridas. É uma documentação. Tá? Então, esse tipo de documentação é que a gente tem que pensar em desenvolver, algo que não seja disruptivo para o usuário no fim das contas. Mas justamente por essa questão de que as coisas, assim, parece que foi dado muita ênfase a um lado e menos ênfase a um outro, tem um cara chamado Robert Martin, o Bob Martin, o Uncle Bob. Se vocês procurarem por Uncle Bob no YouTube, vocês vão achar muita coisa dele. Ele tem uma palestra chamada A Terra que o Scrum Esqueceu. Que ele fala assim que o que acabou acontecendo, né? O Scrum começou a fazer sucesso, aí o pessoal que tinha certificações PMI, PMBOK, pensaram assim, eu tenho que ter uma certificação em Scrum. E se eu sou um Project Manager, eu vou ser agora um Scrum Master. Depois eu vou falar desses papéis todos. E aí o cara achou que ele era um Scrum Master e pronto, ele não precisava mais trabalhar práticas de engenharia de software nem nada. Ele ia ser só o gerente daquela turma de Scrum. Scrum não tem gerente. Tá? Depois eu vou falar sobre isso. Mas aí ele fez um manifesto para Software Craftsmanship. Eu mandei faz umas 3 semanas a tradução para eles lá do português. Eles ainda não colocaram no ar. Eles não devem trabalhar o site com metodologias ágeis. Mas ele fala que não é só importante o software em funcionamento, mas o software muito bem produzido. É o manifesto para a artesania de software. O software tem que ser uma obra de arte. Não apenas responder à mudança, mas aquilo que o Mauro falou. Continuamente agregar valor. Eu quero sempre agregar valor para o que eu estou fazendo. Não apenas indivíduos e interações, mas também uma comunidade de profissionais. Vocês viram que aqueles livros do Aitil, do COBIT, aquilo na verdade são conjuntos de boas práticas escritas por uma comunidade de profissionais. Então, se as coisas são boas, a gente tem que falar um para o outro. A gente falando um para o outro, a gente aprende um com o outro. É isso que a gente está fazendo aqui nesse evento. E não apenas a colaboração do cliente, mas também parcerias produtivas. Ou seja, o cliente é teu parceiro. É o teu cliente que vai ser aquele que vai te levar para outros projetos e para outros lugares. Tá? Então, aí ele termina aqui, na busca dos itens à esquerda, que aqui no caso ficaram acima, nós consideramos que os itens a seguir são indispensáveis. Tá? Então, essa é uma expansão aí do que é o Manifesto Ágil. Tem um outro agilista chamado Ilan Goldstein. Ele escreveu um livro chamado Scrum Shortcuts Without Cutting the Corners. Atalhos por Scrum, mas sem atravessar as esquinas. E ele fala que ele sugere um quinto item para o Manifesto Ágil, que é a atitude é mais importante do que a aptidão.
Então, às vezes, quando a gente forma equipes, às vezes a gente tem uma pessoa que é brilhante, mas ela não tem aquela atitude de colaboração. Às vezes até é melhor trabalhar com pessoas menos brilhantes, mas que colaborem muito bem umas com as outras, sempre nesse espírito de compartilhar informação e melhores práticas. Agora, então, chegando ao Scrum. Como é que eu estou de tempo, Rubens? No meu tempo, mais 20 minutos. Está ótimo. Bom, a equipe Scrum é formada só por 3 papéis. O Product Owner, que é o dono do projeto, esse cara vai ser o responsável por aquilo que a gente chama de Product Backlog. Vai ser a lista de todas as coisas que devem compor uma determinada solução. Ele vai conversar com os patrocinadores do produto, com os clientes, e ele vai montar essa lista priorizada, que quem vai desenvolver vai ser essa equipe. Essa equipe não tem chefe. É uma equipe de 7, mais ou menos 2 pessoas. Esse foi descoberto aí ser o número ideal. Eu gosto de trabalhar com equipes acima de... Entre 5 e 7 pessoas, tá bom. Acho 4 um número muito pequeno. A partir de 5 tá bom, 10 já é muito. Tá? Essa equipe vai pegar essa lista priorizada de tarefas e ela vai escolher, dentro daquela ordem priorizada, o que ela vai fazer num determinado período de tempo. E esse cara aqui, que é o Scrum Master... Esse é meio que o padre, o pastor do Scrum. Ele vai garantir que todos os ritos, todos os processos e todos os artefatos do Scrum sejam seguidos. Eu brinco assim, mas o Scrum, ele tem uma coisa meio mística e religiosa. Eu digo que existe um Deus do Scrum. Depois eu vou falar um pouco mais para vocês. E existe mesmo. Já tive provas. Uma tarde dessas ele me chamou. Bom, quais são os processos e os artefatos do Scrum? Como eu falei, o dono do produto pega uma lista priorizada de tarefas que se chama o Product Backlog. Esse cara, junto com a equipe e junto com o Scrum Master também, vai selecionar as tarefas com as quais se compromete para dentro de um período de tempo que vai durar entre 1 a 4 semanas. Eu tenho preferência por períodos de tempo, que são esses sprints, de 1 semana. Tá? Mas sobre isso a gente pode falar depois. A equipe se compromete com as tarefas enquanto esse período de 1 a 4 semanas que a equipe está fazendo essas tarefas, ela não é interrompida. Não pode chegar com mais tarefas para a equipe, ela vai só trabalhar nas tarefas com as quais ela se comprometeu. Tá? Ela é escudada disso. O Scrum Master vai garantir que isso aconteça. Quais as funções do Scrum Master durante esse período? Ele vai chegar todo dia de manhã, vai chamar a equipe para reunião do Scrum, ou a stand-up meeting, a reunião onde está todo mundo de pé para não ficar falando muito tempo. Essa reunião tem a missão de substituir várias outras reuniões que poderiam acontecer. Então, logo de manhã a equipe se reúne e responde a 3 perguntas. O que tu fez ontem? O que tu vai fazer hoje? E quais são os impedimentos que estão no teu caminho? O Scrum Master vai fazer a coleção desses impedimentos e vai resolver. É ele que vai resolver, ele vai garantir que a equipe trabalhe bem. Tá? Além disso, ele vai registrar a quantidade de horas ou pontos com as quais a equipe se comprometeu, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e ele vai chegar e começar a anotar o quanto que a equipe foi gastando de horas em cada dia da semana, e ele vai criando esse gráfico aí de burn down, para a equipe saber como é que a tarefa está, como é que as tarefas estão acontecendo e quanto tempo eles têm ainda para consumir até o final daquele período ali, que vai de 1 a 4 semanas. Tá? No final, é feito um incremento do trabalho, ou é entregue um trabalho terminado, e aí, junto com o Product Owner, junto com, eventualmente, alguns outros patrocinadores do projeto, é feito o chamado Sprint Review. Essas tarefas aqui, com as quais a equipe se comprometeu, vão ser consideradas prontas ou não. É claro que a equipe tem que colocar dentro das suas tarefas o teste de que essas tarefas aqui realmente foram terminadas. Mas a palavra final é a do Product Owner. Ele vai dizer assim, considero entregue ou não considero entregue. Tá? Se tudo deu certo, todas as tarefas foram entregues, se não, aí aquela tarefa que não foi entregue vai ser, ou que não foi considerada pronta, volta para um próximo sprint. E aí a equipe faz entre ela essa reunião que é a Sprint Retrospective, que é a reunião de lavagem de roupa suja, mas ao mesmo tempo sem um ficar botando culpa no outro, tá? Porque essa equipe aqui trabalha de forma coletiva, todo o trabalho de propriedade de todos. Então aqui eles vão fazer essa retrospectiva pensando o que deu certo,
o que deu errado e como que a gente pode melhorar nas próximas vezes. Pronto, meu relógio foi embora. Agora não sei como é que eu vou ficar de tempo, mas tudo bem. Para quem prefere uma versão mais feminina e cor-de-rosa daquele mesmo tipo de gráfico, está aí disponível. Então, o Scrum é uma metodologia que funciona para todos os sexos. Porque hoje tem tantos, né? Como é que a gente faz a questão da captura dos requisitos de um cliente? Tem várias técnicas. Essa é uma das que eu mais gosto, que é o mapa mental. Aqui é um caso real, tá? É o portal Ibero-Americano de Inovação, Colaboração e Desenvolvimento, um projeto que começou lá em 2006, e parte dele virou o portal do Software Público Internacional, que era um projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, junto com o CLAD, que é o não sei o que, latino-americano para o desenvolvimento, e esse projeto começou a ser feito no Brasil e deveria circular entre vários países. Por alguma razão, que eu não sei qual, quando chegou na Argentina, morreu. Eles receberam dinheiro, tiveram que devolver porque eles não conseguiram continuar. Mas, tudo bem. Aí o que a gente faz? A gente chega, diz o que a gente quer fazer e vai capturando as ideias, com todo mundo sentado na mesa, aí pode ter os patrocinadores, o cara que vai ser o Product Owner e tudo mais, e a gente vai anotando em áreas tudo aquilo que a gente precisa. Essa metodologia tem um senhor aqui em Campinas, o Walter Herrmann, que ele trabalha muito bem com isso, é um dos caras que mais conhece de mapas mentais no Brasil, se não é o cara que mais conhece de mapas mentais no Brasil. Quem começou com isso foi um neurologista inglês chamado Tony Buzan, e ele descobriu que na hora que a gente olha para essa forma de organização, a gente está reproduzindo a forma como o nosso cérebro pensa, e que a gente, usando mapas mentais, a gente facilita a discussão, facilita o pensamento das pessoas. Ah, eu tenho 20. Tá, tenho 10 para chegar nos meus 20. Não. Eu tenho 20 minutos agora, para terminar. Ah, tá, então tá. Bom, essa é uma forma que eu tenho de captura. Tem outras formas, tá? Para quem dentro das empresas trabalha já, empresas novas trabalham bastante com um negócio chamado Business Model Canvas. Então tem o Product Canvas, que foi criado por esse cara chamado Roman Pichler. Aí eu pego, monto um quadro onde eu coloco quem são os meus clientes, faço uma descrição deles, aí eu coloco a fotinho deles e digo o que eles vão fazer no meu sistema. E aí, a partir do que eles vão fazer no meu sistema e mais ou menos como é que vão ser as telas, eu começo a escrever o que vai ter que ter dentro do produto. E aí eu vou anotando nos cantos do quadro requisitos não funcionais, tipo, eu tenho que ter um tempo de resposta menor do que 1 segundo. Isso não depende só do programador, isso depende também da infraestrutura de hardware, de rede que eu vou ter. Tá? Então, essa é uma outra técnica bem interessante que eu também gosto de usar. Aliás, muitas vezes eu mesclo as técnicas. Eu gosto de começar com o mapa mental, conforme a gente vai evoluindo no produto, a gente passa por Product Canvas. Tá? Outra técnica... depois eu falo. Talvez eu não... Acho que eu tirei o slide porque eu sabia que não ia dar tempo. Como é que a gente faz... Esse daqui é o Scrum Poker. É um conjunto de cartas que é uma sequência de Fibonacci adaptada. A sequência de Fibonacci é uma coisa que acontece várias vezes na natureza, tipo o caracol, as árvores, um monte de coisa, a gente vê isso lá dentro. Assim, a sequência de Fibonacci correta é 1, 1. Aí 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 8 mais 5, 13, e assim por diante. Justamente por isso ser uma coisa natural, parece que a gente consegue, na hora que a gente vai fazer a priorização das tarefas no Scrum, e a gente dizer quantos pontos tem uma determinada história, parece que a nossa cabeça entra numa sintonia mágica com isso e as coisas começam a funcionar. Então eu uso isso em 2 casos, tipo para priorizar tarefas e para definir o esforço que eu vou levar para executar uma determinada tarefa. Tá? Então eu chego, coloco as pessoas que vão participar do projeto ao redor numa mesa. Normalmente eu tiro essas cartas baixas, eu vou só do 2 até o 21, e aí eu falo, essa tarefa aqui, dessas tarefas aqui, qual que vocês consideram mais fácil? Aí o pessoal chega, olha e tal, essa daqui é fácil. Então essa vale 2. Aí essa outra tarefa, com relação a essa que vale 2, é um pouquinho mais difícil? Ou é muito mais difícil? E aí as pessoas vão dando notas para essas tarefas, aí eu vou atribuindo os números, e aí eu chego à priorização.
E depois eu repito a mesma pergunta quanto ao esforço. Aliás, essa parte primeiro foi a prioridade, eu faço a mesma coisa quanto ao esforço. Essa tarefa é prioritária, qual é a nota? Essa tarefa, qual é o esforço que eu vou levar, qual é a nota? E aí eu faço esse exercício e eu chego ao número de pontos de cada história e a prioridade de cada história. Pontos é assim, tá? Eu quero desenvolver uma tela de consulta. Tenho 5 pontos. Consigo fazer dentro desse período de uma semana? Consigo. Então, trago 5 pontos para dentro dessa semana. Quero desenvolver uma tela de cadastro de alunos. Essa é fácil, já fiz antes. Essa é 2 pontos. Consigo me comprometer com essa tarefa dentro da semana? Consigo. Aí eu chego, numa semana, eu me comprometo a realizar 50 pontos. Aí no primeiro dia, eu fiz 5 pontos. Aí anoto, já tenho menos 5 pontos a fazer. E assim vai indo. Eu vou, se ficar alguma dúvida, depois vocês perguntem também, tá? Isso aqui eu já falei. Uma outra coisa que eu gosto muito de usar para acompanhar é esse quadro de Kanban. Eu começo a semana com as tarefas que eu preciso fazer, aí eu vou movendo para as tarefas que eu estou fazendo, e quando as tarefas estão prontas para ser aceitas pelo cliente, eu trago para cá. Eu uso post-it. Tenho descoberto na minha experiência que outras marcas de adesivos não permanecem no quadro. No dia seguinte, está tudo no chão. Bom, eu gosto de usar, sempre que possível, post-its coloridos para identificar as pessoas que estão com as tarefas, mas eu também escrevo no cantinho qual é o nome da pessoa. E se tem algum impedimento, aqui não tem algum exemplo, eu pego um post-it menor e colo naquela tarefa. Isso daí é bacana, porque é um quadro que fica à vista de todo mundo. Então, no dia que eu vou, logo no começo do dia, na hora que eu vou fazer aquela reunião, perguntando o que tu fez ontem, o que tu vai fazer hoje, qual é o impedimento, a gente faz na frente desse quadro, e aí as pessoas rapidamente têm ali o repertório para falar naquela reunião. Tá? E é uma coisa assim que, o Mauro estava falando, o pessoal tem resistência a mudanças, né? Mas é engraçado que quando o pessoal da empresa, assim, de níveis superiores, eles passam na frente desses quadros, eles têm uma impressão tão grande que o pessoal está trabalhando, que aí eles ficam menos resistentes à mudança. Essa história da resistência à mudança é engraçado, né? Tem uma historinha, não lembro mais em qual livro que estava, que fala da história quando nós éramos caçadores, né? Aí nós éramos caçadores, a gente caçava os bichos e tal, daqui a pouco caiu um raio numa árvore, um maluco viu que o bicho cozido era mais legal. Só que aí o cara que comia o bicho cozido, por algum motivo, morria menos de doença. Então, aqueles que comiam bicho cozido sobreviveram, mas era uma baita de uma mudança. Tinha muita gente que não queria comer o bicho cozido. Morreram. Hoje tem muita gente que acha que método ágil não é legal. A questão da adoção, tá? Essa é uma pesquisa feita todo ano por uma empresa chamada Version One, que ela fala da adoção das metodologias ágeis. Essa pesquisa é feita há cerca de 6, 7 anos e o Scrum só aumenta. O Scrum e seus agregados. Então, se a gente for ver Scrum mais Scrum com XP, a gente já chega a quase 70%. O Kanban e o Scrumban são duas práticas parecidas, mas dá para dizer que dá para encaixar no Scrum também. Ou seja, se eu somar tudo que tem a ver com Scrum Extreme Programming, eu tranquilamente chego a mais de 80% de adoções das empresas. E, de novo, para quem tem dúvida assim, sobre adotar ou não, aí procura Globo, Scrum, eBay, Scrum, IBM, Scrum. Várias empresas grandes já adotaram e muitas startups, tá? Eu, inclusive, estou prestando consultoria agora para uma empresa chamada Cisvale, que fica lá em Juazeiro, uma empresa que recém começou, e eu estou trabalhando como Agile Coaching deles. É uma equipe muito nova, são 3 pessoas, e eles queriam ter certeza que eles já começariam a empresa desde o princípio usando metodologias ágeis. E aí é um trabalho muito legal, porque não tem... Estão começando com os projetos agora, então dá para pegar desde o comecinho, é bem bacana mesmo. Consegui, Rubens. Deixei tempo para pergunta. Então tá, pessoal. Então, agora fiquem à vontade para fazer perguntas. Você falou que você gosta de fazer sprints de uma semana. Eu costumo fazer de 3. Em uma semana, como é que cabe? Quanto tempo você gasta para aquelas reuniões de planejamento, de review e tudo mais? Como é que se encaixa essas reuniões durante essa semana?
Depois, eu costumo usar uma técnica que é a seguinte: até que a equipe esteja madura no processo, eu começo com 2 semanas, e aí eu uso o Sprint Planning de meio-dia e o Sprint Review e o Sprint Retrospective de 2 horas cada uma no final da semana. Tá? Depois, quando eu começo, no final das 2 semanas, depois que a equipe já está madura o suficiente, que a gente consegue ter uma estimativa melhor das tarefas que a gente vai fazer e consegue quebrar as histórias grandes, o que a gente chama os épicos, em histórias pequenas que caibam dentro de dias e de preferência em até horas, aí eu coloco dentro de 1 semana, aí eu faço o Sprint Planning de 1 hora, o Sprint Review de mais 1 hora e o Sprint Retrospective de mais meia hora. Só que aí eu faço o seguinte: quando a gente faz sempre no Scrum tem uma coisa que foi o Mike Cohn, que é um dos grandes agilistas aí, ele criou o negócio Generally Accepted Scrum Practices, o GASP. Uma delas é o Product Backlog Grooming, ou seja, na medida que tu vai fazendo o teu Sprint Backlog, tu já vai vendo as tarefas que tem do Product Backlog e já vai procurando refinar essas tarefas. Então, eu procuro adiantar o refinamento das tarefas do Product Backlog nessa reunião do Sprint Planning. E aí, com isso, eu consigo economizar tempo e manter isso durante 1 semana. Mas, tipo, se tu vê, isso é muito... Cada um tende a adotar aquilo que para si, para a equipe, acaba sendo mais produtivo. O Ilan Goldstein, que foi o cara que eu citei, por exemplo, ele diz que tem que ser 2 semanas. Eu acho que até o Ken Schwaber que fala que tem que ser 4 semanas. Tá? Então, eu diria assim, tem que experimentar com a equipe e ver até onde a equipe consegue ir. Vocês realmente estão com a ideia de fazer o Rubens emagrecer. A minha pergunta é com relação à parte do título da apresentação que fala sobre pessoas felizes, que eu acho que faltou um pouco frisar em que aspecto a metodologia ágil possibilita uma mudança motivacional e senso de equipe no trabalho. Realmente, foi o título de apresentação e aí aquela coisa, eu fiquei... É o problema que a gente tem de ficar adequando a apresentação até a última hora e aí quer falar mais coisas, não fala. O principal motivo do Scrum, e o Jeff Sutherland fala isso muito bem, é fazer com que as pessoas, ao se comunicarem umas com as outras, ao darem suporte umas com as outras, trabalhem de forma feliz. Até porque essas pessoas vão trabalhar, vão se comprometer com algumas horas de seu dia. Normalmente um bom sprint, um bom Scrum, as pessoas conseguem ter de 4 a 6 horas que elas conseguem trabalhar dentro do Scrum, ou seja, realizando coisas. Essas outras horas não tem jeito, tem que deixar porque as pessoas vão ler e-mail, o filho vai ligar, aquela coisa, então tu tem que dar chance para isso. Mas mais do que isso, tu ter um controle tal do teu tempo, que tu chegue e termine o trabalho e tu volte para casa e tu tenha tempo para viver. Sabe, é acabar com aquela pressão do mundo de desenvolvimento onde tu acha que eu não consegui concluir, eu tenho que concluir até o final da semana, então vou virar a noite trabalhando. Não, o Scrum parte do princípio que tu tem que criar um ambiente que o Jeff Sutherland chama de Ba, não é o Ba gaúcho, é o Ba japonês, onde as pessoas trabalham numa tal sintonia que as soluções passam a emergir dessa mente coletiva dessas pessoas. Tá? Então a questão da felicidade está aí, é tu conseguir criar uma harmonia tal que as soluções surjam de uma forma agradável, que as pessoas trabalhem entre si num coleguismo tão grande que não existe mais aquela coisa de um apontar o dedo por outro para dizer assim, estamos ferrados porque o erro foi teu. Não, é chegar e dar o apoio, estamos ferrados porque alguém não sabia tudo que precisava saber, então vamos trabalhar para que essa pessoa saiba daquilo que precisa saber e a gente melhore todos em conjunto. É criar esse conceito assim quase lúdico mesmo, de coletividade e fazer com que essas pessoas trabalhem realmente felizes. Teve um caso que é muito interessante, o professor Eloni Salvio, que o Rubens conhece, teve uma vez lá em 2002, a gente estava desenvolvendo um software chamado Gnuteca. E ele passou na frente da sala assim, e estava o pessoal rindo tal, e tudo, aí ele falou assim, pô César, tua turma está trabalhando, eles estão trabalhando? Não parece que eles estão trabalhando, eles estão tão felizes. Aí eu falei assim, não, depois
vamos medir a produtividade e ver o que eles entregam. Por isso que é importante essa questão da medida também. É importante a gente saber o quanto que a equipe produziu uma semana em termos de histórias, em termos de produto entregue, e a própria equipe vê que ela, trabalhando dentro dessa metodologia, ela entrega mais coisas trabalhando de forma mais agradável. E que aquele que é o cliente da solução vê aquilo também como um aumento constante de qualidade. Muito obrigado pela pergunta. Eu até ia falar da questão que eu comecei a falar de felicidade, o Rubens falou também, aí eu ia dizer, estamos abrindo para Marta Gabriel, que vai falar depois sobre mais coisas felizes. Tem mais pergunta? Ah, tem? Ah, não, eu ia perguntar se tinha, só ia mostrar mais coisa aqui, rapidinho. Eu quero... Então deixa eu fazer rapidinho, que nem o Mauro fez, gastar os últimos minutinhos só falando as últimas coisas. Tudo que eu escrevi sobre Scrum, todas as apresentações estão aqui no brodtech.com/Scrum. Tá? Tem o meu livro, Scrum, Projetos Ágeis, Guia Prático para Projetos Ágeis, que vai ter um sorteio, mas tem para vender aí na livraria também. Além desse livro, eu escrevi um outro chamado Aprenda a Programar, a Arte de Ensinar o Computador. Não vou falar sobre ele, mas quem quiser depois pergunta. E tem um outro livro que eu escrevi chamado Na Rede da Poesia, um conto de ficção científica chamado Semente, que está à venda na Kindle Direct Publishing, e um romance chamado Fantasmas. Também eu passei esse ano escrevendo muito. Essa apresentação também está disponível, tá? Quem entrar lá no meu perfil do Prezi, que é prezi.com/user/brode, vai encontrar uma série de outras apresentações. Eu fiquei me coçando aqui para não falar sobre planejamento estratégico, depois que o Mauro falou, mas quem gosta desse assunto de planejamento estratégico, procurem essa apresentação aqui, Planejamento Estratégico com Software Livre, tem bastante coisa interessante, concordo com absolutamente tudo que o Mauro falou, então a apresentação vai exatamente nessa mesma linha. Além disso, eu escrevo para esse portal aqui, o Dicas L, uma pessoa conhecida aqui, que é o Rubens Queiroz. Além de escrever os meus artigos e ter as minhas colunas, eu sou o segundo cara que mais contribui com dicas. Eu estou perdendo para esse cara aqui, Rubens Queiroz de Almeida, ele está com 1.643 artigos, eu estou quase alcançando ele com 138 artigos. Mas eu chego lá. Tá? Então, tudo que eu escrevo realmente assim tá livre. Assim como o Mauro falou, as minhas apresentações elas são liberadas para cópia e reuso. Então, se alguém um dia quiser apresentar sobre Scrum e gostou dessa apresentação, por favor, utilize. Se puder, depois diga como foi, se o pessoal gostou tal. Mas se não quiser dizer também, ou se de repente o pessoal não gostou, também não precisa dizer. Então, muito obrigado, gente. Valeu.